Olá, internauta da Jovem Pan Online, você conectado à rede Jovem Pan pela internet no jp.com.br. Temos um assunto importante para você que é um usuário conectado, segurança digital. Vamos falar sobre os seus direitos, sobre os seus deveres, assuntos que movimentaram o mundo da tecnologia nos últimos dias. O principal deles, talvez, é o vazamento das fotos de algumas celebridades norte-americanas do iCloud, a nuvem da Apple. Segurança reforçada, o Tim Cook se manifestou, a Apple disse que não foi um vazamento generalizado, que um ataque concentrado. A gente vai partir deste ponto para descobrir outros universos, para poder falar sobre outros assuntos também sobre segurança digital. E ninguém melhor do que um especialista para falar sobre isso. Mas nesse caso aqui para você, na Jovem Pan Online, eu trouxe dois especialistas, a doutora Isabela Guimarães e o doutor Vitor Raical, do escritório Patrícia Peck Pinheiro Advogados. Queria muito agradecer a presença de vocês aqui para a gente poder bater um papo sobre esse assunto, que ainda é um mistério para muita gente, né? Com certeza, obrigada. Eu agradeço também o convite, Carlos. E já quero começar ouvindo vocês a respeito desse vazamento. Chamou a atenção, óbvio, é um caso que não é a primeira vez que aconteceu, já tivemos outros vazamentos. Nesse caso chamou a atenção porque celebridades foram afetadas. A manifestação da Apple, primeiro, de que não foi um ataque generalizado, de que foi um ataque direcionado e não um vazamento, uma falha no seu serviço. Só que preocupou outros usuários. E aí, a primeira pergunta, de quem é a responsabilidade sobre esses arquivos, sobre a segurança desses arquivos? O usuário tem que adotar uma postura mais defensiva ou o serviço, e aí todos eles devem se tornar cada vez mais seguros e blindar, né, os arquivos desses usuários? A pergunta é muito boa, Carlos, e o raciocínio nesse caso específico precisa levar em consideração que a falha ela não foi de segurança do usuário. Então, quando o usuário ele tem posturas não tão seguras ou que dê margem para que o sistema de segurança seja comprometido, aí a gente identifica que existe uma responsabilidade dele. Esse ataque lembra bastante o que aconteceu em 2004 com um smartphone jurássico da T-Mobile, que o alvo mais notável foi a Paris Hilton. Como foi esse ataque? Eles descobriram que o sistema da T-Mobile guardava alguns arquivos nos servidores deles e era possível de ser acessado pela internet. Você inseria o número de telefone e a senha. Todo mundo sabe que as senhas elas foram criadas para serem esquecidas. Então, quando você vai acionar o sistema de recuperação de senha, ele vai te perguntar uma dica ou vai te dar a dica para conseguir completar. E no caso dela, qual era? O nome do cachorro. Facilmente encontrável em qualquer motor de busca. Então, a partir dessa vulnerabilidade, eles tiveram acesso aos contatos dela, vídeos, imagens e outros arquivos depositados no servidor. E aí, a rede começou a ser desmontada. Então, através de um telefone, eu começo a chutar de outro artista, assim sucessivamente. Nesse caso da Apple, houve um ataque que a gente chama de força bruta, que é de tentativa e erro, a partir do número de telefone dos clientes do iCloud e com um número de autenticação que você conseguia através do mecanismo de recuperação de senha. Então, o próprio sistema, ele dava uma contraprova suficiente para você iniciar um ataque. Não que o ataque pudesse ser bem sucedido, ele foi bem sucedido porque a estrutura de segurança do sistema da nuvem não era forte o suficiente. Então, analisando aqui no Brasil, a gente precisa verificar a complexidade da segurança que foi comprometida, quer dizer, era necessário que um expert ou um hacker super renomado conseguisse quebrar, ou se não, se algo com conhecimento mediano de tecnologia da informação ou de sistemas de segurança já era possível ser quebrado. Certamente vai ser um assunto analisado pelo Ministério Público, especialmente porque atingiu a coletividade, e o Código de Defesa do Consumidor é bastante claro. Quando você oferece um serviço não seguro, você acaba assumindo certas responsabilidades. O que não é o caso, por exemplo, de um sistema desatualizado. Foi a forma de oferecimento para os clientes, para os consumidores, que não era tão segura quanto se esperava. Então, pode existir uma responsabilização da empresa, sim, mas aí é a justiça brasileira que vai ter que definir o que é um grau aceitável de segurança e o que foi realmente uma inocência do sistema ou falta de cuidado nesse sentido. Quando houve uma atuação
explicitamente ilícita da pessoa que fez essa invasão por força bruta, né? Vai ter que ser analisado se a Apple foi vítima também ou não, mas sem dúvida alguma o que o Vitor colocou é muito importante. O fornecedor de serviço tem a obrigação de colocar no mercado serviços seguros, né, sem defeitos ou sem vícios, e ele é responsabilizado por isso. Ele só não é responsabilizado quando tem culpa exclusiva do consumidor, ou seja, quando eu fiz um uso indevido, quando eu não cumpri com as instruções de uso, quando eu não levei na assistência técnica, enfim, adequada, e aí a responsabilidade se dilui. Mas fora esses casos, a responsabilidade seria da Apple. E é importante lembrar que a gente usa a Apple como exemplo, mas isso vale também para sites de compras e para quaisquer outros serviços, né, doutor? Sim. O decreto 7962 do ano passado, que regulamentou algumas práticas do comércio eletrônico, é bastante claro que o fornecedor deve prover um ambiente seguro para manipulação de dados e para sistemas de pagamento. Por um acaso o site ele já tem uma vulnerabilidade conhecida ou não utiliza as melhores práticas de segurança, que são dinâmicas. Então, o que é boa prática hoje, depois de amanhã pode já não ser. Então, já existe essa imposição legal. Então, não utilizar um link seguro, por exemplo, ou usar uma versão de protocolo seguro já desatualizada, como foi o caso do Heartbleed que a gente teve no primeiro semestre, já denota falta de cuidado. Então, estar sempre atualizado, sintonizado com o que é de não o mais seguro absoluto, porque pode inviabilizar o uso por peso na navegação, exigência de navegador, etc., ou plugins adicionais, mas aquilo que fica na linha média da segurança suficiente e usabilidade razoável. Então, essa combinação, se bem feita, os sites podem ficar tranquilos. Agora, quando existe uma falha, voltando ao exemplo do Heartbleed, atingiu todo mundo. Então, não dá como para você colocar a culpa em um site que estava utilizando essa tecnologia. Até porque foi uma vulnerabilidade descoberta por usuários. A gente chama de hacker chapéu branco. Então, ele não foi uma vulnerabilidade, a exemplo da Apple, que houve um vazamento, houve a exploração para causar dano. Então, foi avisado e a comunidade inteira se mobilizou para que os protocolos fossem atualizados e os usuários alertados para realizar a troca de senha, remover algumas informações, enfim. E nesse caso específico do Heartbleed, não dá nem para dizer o tamanho do dano, né? Porque a falha ficou por muito tempo no ar. Agora, doutora, para essas pessoas, no caso das celebridades, as medidas já foram adotadas, inclusive alguns sites se negaram a retirar as imagens que estavam publicadas. O consumidor, qual a primeira ação? Identificado o vazamento, fui prejudicado, quem eu devo acionar? O que eu devo fazer primeiramente? Bom, a primeira coisa que você pode tentar fazer é entrar em contato com o site, ou enfim, com o serviço que tem as imagens disponíveis. Nesse caso específico da Apple, as imagens foram primeiramente divulgadas no 4chan, que é um fórum dedicado a esse tipo de atividade, que inclusive lançou ontem ou anteontem uma nota pública dizendo que agora ele vai respeitar o DMCA dos Estados Unidos, né? O que é interessante, porque ele é meio um fora da lei, mas ele apresentou essa nota. E primeiro entrar em contato com o site. Pode haver sites que não vão te atender o pedido. Que aconteceu, por exemplo, alguns sites de conteúdo pornográfico falaram que eles não iam tirar do ar. No Brasil, hoje, com o Marco Civil da Internet, a gente tá muito claro na nossa legislação que se alguém tiver uma imagem sua em situação íntima, divulgada sem a sua autorização, pode pedir a remoção e o site tem que atender na hora. Com relação a todos os outros conteúdos, o site só tem a obrigação de atender, ou seja, só se torna responsável por mediante ordem judicial, salvo quando for conteúdos íntimos. Então, se estivesse divulgado em algum site aqui do Brasil, bastaria ela entrar em contato e pedir para tirar. Não tirou, aciona a justiça, pode fazer boletim de ocorrência, acionar também a autoridade policial para registrar aquilo, guardar a prova. Como que uma pessoa pode guardar? Faz um print de tela, não é o mais seguro. O mais seguro é você já entrar em contato com um advogado, que vai pedir uma ata notarial, que é um documento feito por um tabelionato de notas, um tabelião de notas, ele vai lá e registra, porque ele tem fé pública. O que ele escrever naquele documento vai ser aceito como prova, que não vai poder ser negada, vai poder ser refutada. E aí eu tenho registrado a prova e entro com uma ação judicial. Se eu já souber quem fez,
já posso entrar com uma ação pedindo indenização ou, eventualmente, se foi cometido um crime, já entrar também na esfera criminal. Se eu não souber quem fez, preciso primeiro identificar o autor. Como é que eu identifico? Entre em contato com o site no qual está a imagem, peço para ele o IP que está atrelado àquela publicação, com o depósito daquele IP, entro em contato com o provedor de conexão de internet, falo qual é o dado cadastral desse IP aqui, ele vai me dizer, aí eu descubro o autor. E aí, descobrindo o autor, eu faço as mesmas medidas, entro com uma ação civil pedindo indenização, ou mesmo com uma ação criminal, caso tenha havido cometimento de crime. A senhora mencionou os sites, o conteúdo pornográfico, e em alguns deles, especialmente nos Estados Unidos, isso se tornou bastante popular, é a prática do revenge porn. Inclusive, tem sido uma discussão porque se coloca a culpa sobre as pessoas que produzem o conteúdo, ou seja, sobre os casais. E geralmente a figura mais prejudicada é a da mulher. E ela acaba sendo exposta. Nós tivemos aqui no Brasil casos de jovens que tiveram de abandonar a faculdade. Uma delas, inclusive, se não me engano, em Goiás, acabou se matando. Sim, no Piauí, né? Uma no Piauí. Duas delas aqui no Brasil acabaram se matando por causa de toda a repercussão gerada pela divulgação das imagens. E aí é uma questão muito complicada, porque a culpa é de quem produz o conteúdo, de quem divulga, do site que acaba armazenando aquilo, e a gente cria uma situação bastante complicada, porque não se tem controle sobre essas imagens. E aí eu queria, não se consegue retirar essas imagens do ar. Eu queria, então, para que a gente pudesse entender um pouco melhor esse assunto. Acho que o Vitor vai... Eu quero começar a falar. Esse é um assunto que a gente debate muito no escritório, eu e ele. Eu acho que a culpa, a culpa não é de quem faz o conteúdo, indiscutivelmente. A gente nunca pode culpabilizar a vítima. A culpa é de quem compartilhou, de quem divulgou, sem autorização. Evidentemente, a gente pode falar para a pessoa, olha, você fazer uma fotografia nua, enviar por SMS ou colocar na nuvem, é arriscado. Porque há pessoas que têm, enfim, má intenção ou vão querer te prejudicar, ou mesmo pela famosa zoeira, né, que na internet diz que não tem limites, vão divulgar aquilo. E então há esse risco. Mas será que o mais correto é a gente dizer para as pessoas não fazerem porque há o risco, ou é dizer para as outras pessoas não exponha, não viole a intimidade de outras pessoas, né? Isso há um paralelismo muito grande, por exemplo, com o estupro, né? Que se diz, o correto não é dizer para as mulheres não usarem roupa curta, o correto é dizer para os homens não estuprarem mulheres que estão usando roupa curta. Então, sem dúvida alguma, a culpa não é de quem fez, de quem fez o vídeo, é de quem divulgou. E acho que a orientação que a gente pode dar se você fizer, saiba que tem esse risco, quais são os seus direitos, se isso acontecer. Se você não quiser passar por isso, não quiser correr esse risco, como é que você pode fazer de uma maneira mais segura, mas a gente tá no momento que a gente tem que ter inverter um pouco o que a gente pensa no sentido de culpabilizar quem fez, né? É importante a gente ter uma visão bastante clara da postura da sociedade diante de certos avanços tecnológicos. E a gente percebe que nem todos acompanham o que o nível da técnica espera. Fazendo um paralelo com revenge porn, aplicativos de divulgação de segredo, compartilhamento de segredo. Aplicativo que busca compartilhamento de sentimentos a partir de uma doença ou mal que você sofre para se sentir melhor. Isso acaba gerando exposição. Às vezes por conta de uma questão de saúde, para um empregador que vê uma mensagem por engano. Ou então para um amigo que descobre que é você que contou o segredo e vai querer te achincalhar, ao invés de estender a mão. Então, a intimidade e alguns aspectos da privacidade, elas são condições muito sensíveis da personalidade de cada um. A partir do momento que a pessoa passa uma foto, faz um vídeo, ela está dando o que é mais puro e mais interno dela. Infelizmente, quando as pessoas recebem isso, elas não têm essa sensibilização. E acaba passando por uma outra pessoa. É um voto de confiança, talvez o voto de confiança mais delicado que uma pessoa quebra em relação a outra. Se foi uma
uma relação estável de muitos anos, apenas de uma noite, não interessa. A duração, ela só vai tornar mais cruel a atividade daquele que compartilha. A gente costuma dizer que a gente tem que defender e cuidar daquilo que é mais precioso da gente. Vou deixar de fazer? Então quer dizer que eu não ando mais com carro porque eu vou ter risco de ser sequestrado ou assaltado? Não vou ter uma casa legal porque as pessoas vão querer invadir? Não, a gente toma medidas de precaução para que evite que o nosso bem precioso seja atingido. Nesse caso, a gente pode usar algumas travas virtuais, digitais, melhor dizendo. A gente pode utilizar criptografia, a gente pode utilizar proteção com senha, a gente pode utilizar bom senso e não compartilhar com quem a gente... seja mais criterioso para conferir esse voto de confiança. Então, são condutas que você pode adotar que vão evitar que você passe por um apuro. Recentemente eu fiz uma brincadeira que o número de incidentes que vem ocorrendo, porque a geração nova, para isso, é algo muito fácil. Na minha juventude, para você fazer algo nesse sentido, você passava por um grande obstáculo, o cara da fotótica. Para revelar sua foto, para você passar para alguém. Hoje, ninguém precisa ficar sabendo. Então, dada a facilidade do compartilhamento desse conteúdo, a gente vê que as gerações mais novas, elas têm uma facilidade e uma fluidez com esse tipo de material que às vezes elas não se dão conta do risco que corre. Mas faz parte do amadurecimento da nossa sociedade. Faz parte da cultura dos nossos tataravós. Imagina, isso era impensável. Até porque, desculpe interromper, doutor, mas o imediatismo talvez faça com que a pessoa não pense, né? Porque o funcionário da fotótica, ele garantia para você o tempo necessário entre ir até lá, pensar sobre o assunto, de repente na porta, decidir que aquilo era uma péssima ideia. Sem dúvida. Com o celular, com as câmeras digitais, enfim, a distância é de um clique e a mesma velocidade de um clique. E você não consegue refletir sobre o segundo pensamento, já não existe, né? Não, sem dúvida. E depois que começou a espalhar, é um rastilho que não vai acabar. Mas talvez para essa geração mais maturada, vai ser igual pegar uma catapora. Você já teve suas fotos vazadas? Já. Então tá tranquilo. Se não teve, ela sempre vai ficar com receio. Dado que como isso acontece, alguns aplicativos eles facilitam. Então, falando especificamente do Snapchat. Às vezes a pessoa se sente segura, não, mas a mensagem vai apagar em 30, 20 segundos. Nesses 30 segundos, ele pode bater um print de tela no celular, a sua segurança foi por água abaixo. Então, se conselho fosse bom, a gente vendia, mas muito cuidado. Se quer fazer, faça com as medidas adequadas. Eu sempre passo essa recomendação. Se está na dúvida, não faça. Isso leva a gente pensar sobre a criação ou desenvolvimento de uma cultura digital. Eu tenho conversado bastante com alguns especialistas. Recentemente conversei com o pesquisador Pedro Augusto, do Centro de Tecnologia e Sociedade, da FGV. E entre os muitos assuntos da entrevista, um deles foi esse. Será que nós não temos ainda uma cultura digital? Será que estamos desenvolvendo? E, mais ainda, o que é essa tal cultura digital? É saber se defender no ambiente online? Saber o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer? O que de fato é? Passa um pouquinho por isso também, sobre o desenrolar e a criação de uma cultura do tratamento. Não, sem dúvida. Eu acho que talvez o que a gente não tenha entendido ainda é que na internet, na cultura, no ambiente digital, a gente tem que ser tão cidadão como a gente é quando está andando na rua, né? A gente não deixa, por exemplo, de atropelar uma pessoa que está atrapalhando, eu ia falar até atrapalhando a faixa, mas... Está atravessando e eu nem dirijo, né? Sou pedestre. Que está atravessando a faixa, eu não deixo de atropelar ela porque está na lei. Eu não atropelo porque é uma pessoa, eu conheço nela um igual, né? Tem humanidade e tudo mais. São práticas cidadãs. Então, não é simplesmente na internet a gente agir como... As pessoas acham que elas não vão ser identificadas, que ninguém está sabendo quem que é. A distância da tela, né? Eu não estou vendo outra pessoa, eu desumanizo ela. Então as pessoas são muito mais violentas. A cultura do ódio, por exemplo, é algo muito forte, né? Você vê os comentários que as pessoas postam, o que elas escrevem. Como se outra pessoa que estivesse lendo, talvez por ser uma figura pública, não tivesse sentimentos, não fosse sofrer, não fosse ficar chateado. Então, sem dúvida alguma, a gente precisa sim desenvolver uma cultura de cidadania.
né? De aqui eu tenho o direito de fazer isso, eu tenho os deveres de fazer o outro isso, e quem está aqui também. Porque senão a gente realmente vai viver, em vez de viver em harmonia, né? Enfim, é uma coletividade tendo que conviver juntas. De repente entender que o ambiente online e o ambiente offline, eles hoje, 2014, são um só, né? Sem dúvida. Olha... São bem parecidos, né? Dadas as peculiaridades, né, especialmente no que diz respeito a contato físico, a gente se aproxima cada vez mais dessa convergência. Então, reuniões, algumas práticas que, até mesmo conversar com parentes ou pessoas queridas através de um Skype ou de algum aplicativo, através do telefone celular, a experiência que a tecnologia provoca, ela é muito positiva e muito satisfatória. Pensar em cultura digital, a cultura digital já existe há muito tempo. Vai falar que ela não existe? Talvez eu iria no sentido que a doutora Isabela falou, da civilidade digital. É a dificuldade que a gente tem em praticar boas condutas com outras pessoas na internet. Talvez pela necessidade de autoafirmação, ou de se impor naquele ambiente social como um ente superior, um guru, ou alguém que chame a atenção, a pessoa toma comportamentos conhecidamente violentos. Alguém que grita enquanto argumenta, alguém que bate na mesa ao falar. É exatamente essa postura, uma postura às vezes discriminatória ou às vezes de desrespeito. Não concorda com o que o seu amiguinho está falando, não precisa diminuí-lo, não precisa ofendê-lo. Vamos discutir ideias. A gente pode ser amigo, se dá super bem, mas nossas ideias não batem. Não é por isso que eu vou ofender você, a sua mãe, pá, etc. Mas muitas pessoas não tomam por esse lado, porque uma ofensa é muito fácil de ser desferida. E ela acaba tomando proporções, porque os internautas às vezes são muito solidários. Se existe uma ofensa em atenção a um comentário ou alguma ideia que está sendo combatida, 5 que leram e pensam da mesma forma, eles vão agredir como se fosse a turma. Lembra daqueles idos de escola de briga de turma? Mexeu comigo, mexeu com os meus amigos? Então, e não precisa nem acionar. A proatividade, ela é tamanha que existe um sufocamento daquela ideia, daquele usuário. Como chama esse sufocamento? Deram o nome de cyberbullying. Dentre outras atividades, pode desencadear numa discriminação, o que é muito pior. Mas esse sufocamento que é provocado com aquele usuário é exatamente essa sensação de um assédio digital que é o cyberbullying, que é você acaba ficando constrangido de se manifestar, às vezes vai sair da rede, vai excluir o comentário, porque você ficou numa situação tão desfavorável, sendo achincalhado por outras pessoas, ofendido, que não adianta você chamar seus amigos para te defenderem mais. O Vitor fez um apontamento interessante da cultura digital, né? A cultura digital existe há muito tempo. Sem dúvida alguma, ele tem toda a razão. Mas o que eu acho que a gente está vivenciando é a internet deixou de ser uma mídia de comunicação passiva, né? A adolescência hoje nem sabe do que a gente está falando, mas antes a gente entrava na internet, navegava, não tinha comentário, não tinha curtir, compartilhar, não tinha rede social. Conectar, né? Quando conseguia conectar depois da meia-noite, que era um pulso só, né? E ela se inverteu, ela se transformou na principal ferramenta de comunicação entre pessoas que a humanidade já viu, sem dúvida alguma, e que não sei o que vai acontecer daqui para frente. Mas, sem dúvida alguma, é a maior conectividade que a gente já viveu. Ela até criou um monte de palavras novas, né? Conectividade, por exemplo, acho que talvez seja uma delas. Googlar. Mas a gente tem que entender que aquela relação que antes era intermediada pelo site, pelo provedor de notícia, não é mais. Agora é feita pelas próprias pessoas. Tanto que a nossa legislação, por exemplo, veio dizer o site que promove um espaço para que as pessoas dialoguem entre si não é responsável pelo que as pessoas estão dialogando. Ele só é responsável se tiver uma ordem judicial para remoção e ele não atendê-la, ou qualquer outra ordem judicial e ele não atender. A gente previu, criamos um espaço de liberdade de expressão, de troca de conhecimento, e isso é incrível. Isso mudou, isso foi fundamental, por exemplo, para alterações de estados ditatoriais, como a gente viu a Primavera Árabe no ano passado. Sem dúvida alguma, a internet é talvez a maior invenção que a gente esteja convivendo. Mas a gente tem que entender que agora essa relação não é mais intermediada por alguém, são pessoas. E talvez a gente não saiba muito bem lidar entre pessoas sem ter
uma mão maior, né? Ou uma mão do governo, ou uma mão paterna, né? Em cima da gente. Talvez a gente tenha que descobrir um pouco isso. Como é que a gente vai se autocompor sem se matar? Nós não precisamos brigar, a gente pode ficar bem, né? E para a gente poder concluir, vou reformular a pergunta da cultura digital. Ela existe, é inegável. Mas então a gente parte para um conceito diferente, de que talvez agora nós tenhamos de entender que é importante partir para a educação digital e levar essa educação para as escolas, de repente, e você começar a formar também o cidadão digital. Fazer com que ele, já na escola, entenda que não existe mais uma divisão, ou que se ela existe, é uma divisão muito tênue, né? Quase invisível ali, do que está off e do que está online. Seria esse o caminho? Acho que é essa reflexão para a gente poder concluir o nosso bate-papo, doutor? Sem dúvida. Durante essa convivência com o direito digital, especialmente a proximidade da doutora Patrícia Peck, ela já vem falando isso há muito tempo. E nós temos esforços bastante intensos para promover esse tipo de atuação. Então, promovemos campanhas de conscientização. Pensar que educação digital é só para os pequenos, enganados. A gente precisa, de forma transversal, em todas as faixas etárias e camadas sociais, desde o AAA mais idoso até o DDD menos e jovem, eles correm os mesmos riscos e não é privilégio do Brasil. Europa, Estados Unidos, Canadá sofrem com as mesmas dificuldades, guardadas as devidas proporções de quantidade, mas todos sofrem. Então, explicar que a tela, ao invés dela separar, ela aproxima. Em relação a isso, a gente precisa tomar alguns cuidados. Não só de convivência, mas de utilizar informações sensíveis, informações sigilosas, informações confidenciais. Coisa simples, enviar um e-mail, pagar uma conta no banco, realizar alguma atividade que envolva certo sigilo, por exemplo, no mundo dos negócios. Então, a gente precisa entender o que a tecnologia nos dá e o que ela espera de nós, para que não exista um descompasso. E aí, dicas para a família, para os pequenos. Imagina, eu sempre fui um aficionado em tecnologia. Se minha mãe virasse e falasse para mim hoje, no jovem, você só vai ganhar seu smartphone com 13 anos, eu ia viver em depressão profunda. Sim. Eu ganhei um computador cedo, sempre gostei, enfim, mas não deixei de fazer outras coisas. Mas hoje é um dispositivo que chega às vezes com 6, 8 anos de idade. E a tendência é que chegue cada vez mais cedo. E é muito perigoso. A gente precisa refletir um pouco sobre isso, né? É o momento de entregar na mão de uma criança algo assim. De repente você vai descobrir ou vai saber que seu filho foi exposto a um conteúdo pornográfico via WhatsApp, que tem sido mais comum, e aquilo causou um impacto nele de uma ordem que a gente não conhece ainda. Com 10, 8, 7 anos, você está descobrindo sexualidade, você não teve acesso, não sabe das coisas ainda. De repente você teve acesso a algo que você nunca viu. Algumas pesquisas já mostram que isso tem acontecido e cada vez mais cedo. Cada vez mais cedo. A gente tem a felicidade de trabalhar com bastante instituições de ensino aqui da capital de São Paulo e em alguns outros estados do Brasil. E a preocupação das escolas é exatamente essa que você colocou, essa que você apontou. Como é que eu vou ensinar para os meus alunos, como é que eu vou ensinar para a minha comunidade docente também. A gente tem que lembrar que tem professores que não são nativos digitais, que desconhecem a tecnologia. Como é que eu vou conscientizar o pai? Porque o pai muitas vezes acha que a responsabilidade é da escola, não é da família. Prefere entregar o dispositivo na mão do filho do que ter um filho, reclamando, está frustrado porque todos os amigos têm e ele não tem. Então é um trabalho realmente muito complexo. Como o Vitor disse, a doutora Patrícia Peck, por exemplo, ela acredita que as escolas têm que ter uma disciplina de ética ou talvez uma disciplina com legislação para a gente explicar o que acontece se você cometer um dano ou se você for vítima de um ilícito. Mas, sem dúvida alguma, essa demanda das escolas aumentou muito. Saiu recentemente 2 pesquisas, uma que é o Jovem Brasileiro e uma outra feita com o Colégio Dante, em parceria com o Dr. Jairo Bauer, sobre o jovem e a internet. E um dado que me assustou muito é que 43% ou 48% deles já sentiram medo com relação ao uso de redes sociais. Exatamente por isso que o Vitor falou, né, essa proatividade solidária que vem
Eu vejo alguém falando te achincalhando, mais 10 vão se unir e você ficou ali sendo represado. E é muito ruim você saber que essa quantidade tão grande de pessoas sentiram medo. Medo de ir para a escola, medo de sair, medo de contar para os pais que está passando por alguma situação constrangedora. Então, a gente precisa, sim, trabalhar em todas as esferas. E a escola, a instituição de ensino, talvez seja um excelente, uma incubadora, né? A gente formar cidadãos. Quero muito agradecer a participação de vocês. O bate-papo podia se prolongar aqui para o resto de horas e horas de bate-papo, porque é um assunto realmente que tem muito para ser debatido, muito para ser discutido e para a gente entender, né? Porque as coisas estão em curso. Nós vivemos um momento exatamente em que as coisas estão se transformando, nos transformando, e tudo isso numa velocidade muito rápida. E é sempre bom a gente poder parar um pouco para entender e conversar sobre esse assunto. Queria agradecer a doutora Isabela Guimarães, muito obrigada, advogada, especialista em Direito Digital do escritório Patrícia Peck Pinheiro, o doutor Vitor Raical, também especialista em Direito Digital, advogado do escritório Patrícia Peck Pinheiro, sempre nos atendendo, e agora aqui na Jovem Pan Online para a gente poder debater esses assuntos. Muito obrigado mais uma vez a vocês. Obrigada a você, a gente agradece, é um prazer poder colaborar. Inenarrável. E você continua conectado à programação da Jovem Pan Online, a programação da Rede Jovem Pan, sempre debatendo a tecnologia para você no Tech News.